Abacuque, capítulo 3, e o versículo de número 2. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga escola dominical. Quantos alunos da escola dominical tem aqui? Levante a mão, quero ver. Meu Deus, tem gente que não vai na escola. Na escola é onde se aprende a viver. Né? A escola dominical é a maior escola teológica da terra. Então você está perdendo. O Israel está ali também, a Betina, esse casal aí está preparando para o casório. Já vou convidar toda a igreja aqui, vamos todo mundo. Não te assusta, né? A igreja Israel te ver aqui também, Betina. Quem achou? A minha namorada também está aqui, né? Minha esposa, eu quase não apresento ela, mas fica em pé, fica em pé. Não, fica em pé. Fica em pé, minha namorada. Hoje nós estamos de branco e azul, né? Quem achou, diga amém. Vamos lá então, Abacuque, capítulo 13, verso 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero ficar com a parte A do versículo, ou melhor, a parte B, que diz assim: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Amém? Quer repetir comigo? Repita assim: Aviva, Senhor. Vamos de novo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Amém? Irmãos, eu estava pensando num texto, né, para hoje à noite. Nós estamos no final do ano, nós estamos numa semana de agradecimento. Eu já lancei aí uma mídia, os irmãos viram, né, de 4 domingos de dezembro, para um ano de vitória. Então eu quero ver se nesses 4 domingos agora eu estarei aqui trazendo uma palavra para nós encerrar junto esse ano. A verdade, irmãos, é uma só, né? Eu estava assistindo um vídeo aí de um pseudo pastor aí, se denomina pastor e tal, diz que é do Rio Grande do Sul, falando sobre céu fechado no Rio Grande do Sul, que há um céu fechado. E, na verdade, isso a gente, em partes, nós temos que concordar. Existe céu fechado. Nem todo lugar é igual. Nem todo lugar existe principados e potestades. Nos lugares celestiais, as cidades que são mais inclinadas ao cristianismo, ao evangelismo, o índice de evangélicos, se numa cidade é grande, essa cidade será uma cidade mais de adoração a Deus, de louvor a Deus. Há outros lugares que o índice já é mais de espiritismo, de outras coisas. Essa cidade, elas vão invocar, os espíritos, o mal. Isso é uma realidade. A vida é uma batalha espiritual. Não é novidade para ninguém de que nós vivemos num combate. E a batalha espiritual, ela acontece todos os dias. Todos os dias que levantamos da cama, nós enfrentamos uma batalha. Agora, a igreja, irmãos, ela precisa entender que existe um céu também que se abre sobre o seu povo. Existem portas fechadas sobre a igreja, sobre a minha vida, mas também existem portas abertas. E Deus é poderoso para fazer isso, para abrir os céus e nos abençoar. Então, quando nós olhamos para esse texto,
nós vamos ver que há momentos em que Deus visita um povo. Essa é a verdade. Tem tempo que Deus visitou Israel, e Israel foi no ápice, foi no apogeu da manifestação espiritual, das adorações. Se você vê a história de Israel, você vai ver, houve tempo em Israel que a glória de Deus se manifestava sobre a arca, sobre o propiciatório, sobre os querubins, né, que ficavam sobre o propiciatório da arca. Mas há momentos que Deus visita o seu povo, e há momentos também que Deus muda um povo. Você crê que Deus pode mudar as pessoas? Você crê nesse poder de Deus? Não obstante ao livre-arbítrio que nós temos, de aceitar ou não, de querer ou não, nós não somos uma igreja calvinista que pregamos a predestinação, nós cremos no livre-arbítrio. Só que há momentos em que Deus vem para mudar o seu povo, para transformar vidas, para impactar vidas, porque Deus não muda as paredes, Deus não muda, né, o físico da igreja. Não, quem muda as paredes, quem muda a estrutura física da igreja é o pastor, é o administrador, é os irmãos contribuindo. Agora, irmãos, o que Deus muda é o nosso caráter moral, espiritual. E é tão lindo quando o céu se abre sobre a igreja e a gente vê o trabalhar de Deus. Porque qual é o verdadeiro avivamento? Me ajudem aí, qual é o verdadeiro avivamento, irmão? Transformação de vidas. O maior avivamento não é, pasme os senhores, não é a renovação das línguas estranhas, isso também é avivamento. O maior avivamento não é só o batismo com o Espírito Santo, não, o maior avivamento, irmãos, é quando Deus muda a vida de alguém. Até porque se nós olhar para a história de Israel, Deus sempre manifestou a sua glória sobre Israel, sempre. Ele manifestou, você pode ler, quando Israel estava, né, na presença dele e quando Israel estava fora da presença dele. Deus sempre manifestou a sua glória. Irmãos, houve um tempo em Israel que todos viraram as costas para Deus e mesmo assim Deus manifestava a sua glória. Por quê, pastor Leandro? Porque a manifestação da glória de Deus não é aprovação de conduta. Não é porque você tem o Espírito Santo, porque você foi renovado no Espírito Santo, porque alguém, né, olha para você, olha para mim, ou a gente olha para eles. Não, mas a pessoa está renovada, prega, canta. Não, a manifestação do Espírito de Deus na minha vida não é aprovação de conduta. Mas pode, pastor Leandro, pessoas que estão mal, que às vezes estão até em pecado, manifestar a glória de Deus na sua vida? Pode. Porque Deus, irmãos, o que Ele dá, Ele não tira. Eu contei para os irmãos aqui a história de um mendigo desviado da igreja. Estava lá em São Paulo, lá, e os irmãos estavam fazendo, lá numa Cracolândia daquelas, os irmãozinhos estavam fazendo um culto lá, e aí um homem lá se endemoniou, e não era álcool, não era droga, era um espírito maligno. Aquele homem se endemoniou, o espírito maligno possuiu ele. Porque existe a pessoa endemoniada e existe a pessoa possessa por um demônio, é diferente. Tem muita gente endemoniado que não manifesta o espírito maligno, mas está endemoniado. E esse só quem tem discernimento de Deus, tem os dons do Espírito Santo, a palavra do conhecimento para distinguir. Tem muita gente que estraga a tua vida, afunda a tua vida, te leva para longe de Deus às vezes, porque é endemoniado. É endemoniada. Só que tu não observa. Só que às vezes tu não tem o discernimento espiritual. Tem pessoas que literalmente tu tinha que só dizer bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Às vezes tem até no nosso meio, a paz do Senhor. E PT, saudações. Não, PT não. Mas essa era uma expressão antiga, né, que se usava antes, né?
PT Saudações estava dizendo, não, sai fora, mas não vamos usar essa. Você concorda comigo que tem gente endemoniada? Tem, irmão, tem gente endemoniada, às vezes na família da gente. Tem gente no trabalho, e essas pessoas são invejosas, são ciumentas. Então assim, se tem uma pessoa na terra que tem que estar com os dois olhos bem abertos, e os olhos espirituais atentos, é o cristão. E lá em São Paulo, um rapaz, lá os irmãos estavam fazendo culto, e um homem lá se endemoniou. E os irmãozinhos lá tentaram, e oravam, e não saía. E tinha um mendigo ali, desviado, certamente tinha sido um obreiro de uma igreja, tinha sido até um pastor, não sei, líder de uma congregação. E aquele homem maltrapilho lá, com a sua garrafa de cachaça, ele estava meio sóbrio, meio bêbado, meio sóbrio. Ele levantou e viu aquela bagunça. E ele fez uma oração ali, ele disse, olha, Senhor, eu não estou na tua presença, eu não estou mais na igreja, não estou na ativa, como diz, estou jogado aqui, meus pecados são tantos. Eu não sei qual é a oração que ele fez, mas ele disse, mas eu nunca vi o teu nome ser envergonhado, e agora esse rapaz aí, o pessoal não consegue, eu vou te pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus, espírito maligno, sai dele. E aquele rapaz caiu, pum, liberto. Nós não podemos, olhe bem, hoje é culto de ensino. E eu gosto de mexer com a igreja, para vocês entenderem algumas coisas. Irmão, ninguém tem que julgar a salvação de ninguém. Se tem uma coisa que eu posso tocar na tua ferida, eu posso te afrontar, eu posso te falar coisas que tu não gosta, eu posso te julgar, de qualquer coisa, teu jeito de vestir, eu posso, irmão, você também pode fazer comigo, mas na tua salvação e na minha, ninguém pode tocar. Agora eu vou colocar uma interrogação na tua cabeça. Nós podemos afirmar, por exemplo, que um desviado da igreja, que morreu no pecado, às vezes foi até assassinado. Eu já fui, daqui a minha esposa, quantas vezes eu era o oficiante, eu era o celebrante oficial do cemitério Jardim da Paz em Porto Alegre, eu morava do lado. Então, sempre que dava lá um homicídio, alguém morria, a igreja matriz ligava para mim, liga para o pastor Leandro que ele mora lá do lado. E eu ia. E lá eu fazia culto para pessoa crente, para ímpia. Irmão, eu nunca julguei aquelas pessoas não crentes ali. Eu não posso afirmar que elas foram para o inferno, né? Não posso. Subentende-se, né, que quem está com Cristo, ele vai para a glória. Você concorda? Só que a salvação, irmão, ela é individual, a salvação é pessoal. Tem gente que no último suspiro da morte, no último suspiro conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, sei lá, e se no último suspiro ele pediu misericórdia, eu vou chegar na glória, vou encontrar ele. Você acredita nisso? Já por outro lado, às vezes tem gente que vai conviver com nós a vida inteira dentro de uma igreja e talvez lá no céu nós não vamos encontrar. Então a salvação, irmãos, ela é individual. Só que assim, a grande verdade é essa. Deus, Ele abre os céus sobre a sua igreja. E essa semana, esse mês, eu quero falar sobre isso, irmão. Os céus abertos sobre a Assembleia de Deus de Santa Cruz do Sul. Levante tua mão assim, diga comigo, céus abertos. Mais forte, céus abertos sobre a nossa igreja. Por que a nossa igreja? Porque é a melhor? Não, porque é a igreja que nós estamos. Tomara que todos os povos aqui, as igrejas, tenham o céu aberto. Porque, irmãos, essa questão da vida com Deus, do avivamento, isso é muito real. Olha o que Abacuque vai gritar. Ele vai gritar assim, ele grita, aviva, ó Senhor, a tua obra. Teve um congresso que é o coral da Alfadez, que cantou esse hino, e foi tão lindo aquilo. Aviva, Senhor, tua obra. Quem lembra? As irmãs lembram? Vocês lembram?
Como é que era, irmãs? Deixa eu ver se vocês sabem cantar. No 3. 1, 2, 3. Só tu lembra, amor. As irmãs esquecem fácil, né? Não, tu lembra a letra, mas todas as irmãs lembram, né? Do aviva. Aviva, Senhor. Aviva. Irmãos, avivamento não é barulho. A gente fala isso sempre, mas, irmão, avivamento, ele é um choque de realidade espiritual. É um choque de realidade espiritual. Eu sempre digo, irmão, que avivamento não vem pela boca. Avivamento vem pela alma. Vem pela alma. Quando Jesus, ele ora e ele chora, né, e ele se sente sozinho ali nas horas antes da cruz, quando ele se dobra ali, não era só a boca. Não, aquele dobrar o joelho de Jesus era a própria alma dele que estava se dobrando. Então, o avivamento, irmãos, ele é um choque de realidade. Porque nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo de Cristo, nós somos o povo que busca a Deus, correto? E nesse nosso ambiente, irmãos, claro que é um ambiente que também se dá muita vazão à emoção. A emoção. O ser humano, ele é muito levado à emoção do momento. Do momento. Né? E a gente, durante um ano, a gente faz momentos assim, não é para emocionar, mas para ver se também quebra, né, algumas pessoas que às vezes têm uma dificuldade de adorar a Deus, mas nós temos que ter essa convicção, que avivamento não é emoção, é intervenção de Deus, é quando Deus arranca a igreja da zona de conforto. E hoje, irmãos, nós estamos aqui, é um culto de terça, mas eu quero dizer para os irmãos, hoje não é um culto comum. Quem sabe hoje é um culto que você veio aqui para deixar Deus mexer onde ninguém toca. Aquelas áreas reservadas da tua alma, da minha, que a gente diz, não, aqui não. Porque todos nós, seres humanos, temos a tendência de guardar áreas da nossa vida que a gente diz, não, eu gosto da igreja, eu gosto do evangelho, eu sou crente, eu sou batizado, eu congrego, eu contribuo, mas eu vou só até ali. Por que muitas pessoas não têm um avivamento real, um avivamento completo, aquela que a gente chama de efusão do Espírito Santo? Por quê, irmãos? Porque tem áreas, né, que na vida dele que ninguém mexe, ninguém toca. Mas essas áreas, sabe quem é que a gente tem que pedir para entrar ali e tocar? O Espírito Santo. Dizer, Deus, o ano está terminando. Senhor, é final de ano, são as últimas pregações do pastor Leandro nesse ano de 2025. Irmãos, nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque para que sair do habitual, né? O habitual. A gente tem aquela coisa, né? O gaúcho, ele é tradicionalista. O gaúcho irmão. Se você me perguntasse assim, pastor Leandro, o que mais impede o Rio Grande do Sul de ser cheio do Espírito Santo e de que a gente vê, irmãos, esse negócio cultural nosso. A gente é fechado. A gente é desconfiado. É verdade? Joguei vôlei por muitos anos quando eu era jovem, claro. Hoje eu era muito bom nesse esporte. Quase me profissionalizei no voleibol. Cheguei a jogar na Sojipa. Cheguei a jogar campeonato de vôlei de praia do Banco do Brasil, Open. Eu estava. Por isso que eu tenho ainda esse porte atlético aqui mesmo. Conhece essa tosse aí, Roberto?
Então eu sempre, eu era bom naquilo ali. Deus me deu a altura, eu já vim com ela, né? Então, né, irmão, já facilitava. Deus me deu, não pedi para ser desse tamanho aqui. E a gente, sabe o que a gente fazia, irmãos? A gente treinava toque, né? Para você ganhar força nos dedos. Eles nos davam uma bola de basquete. Porque a bola de basquete é maior, né, e mais pesada. Só que você não pode fazer outros toques, você tinha que fazer só toque com os dedos naquela bola. E aí davam aquela bola para a gente passava o dia com aquilo fazendo assim, ó, aquela bola de basquete, desse tamanho. Chegava a doer os dedos assim, sabe? Fazia uma força. Depois, quando a gente ia para o campeonato de vôlei, eles nos davam a bola de vôlei. Você não tem noção, irmão, aonde que eu mandava a bola de vôlei depois, que era muito menos da metade de peso, né, de leveza, eu pegava a bola assim, ó, jogava lá na ponta, lá, para quem vinha lá correndo pela linha dos 3 e pulava lá, e para, né, você sabe como é que é, não vou dar aqui, daqui a pouco eu vou virar um treinador. Então, assim, ó, eu digo para os meus colegas pregadores que pregar no Rio Grande do Sul é que nem treinar com a bola de basquete. Porque, irmão, a gente faz uma força. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, tem que ter Bíblia, tem que ter graça, tem que ter, irmão, e a gente treina. Você sabia que quando eu passo a fronteira, eu vou pregar em Santa Catarina ali, irmãos, eu prego assim, ó, sabe, a coisa flui. Eu não estou falando de vocês, eu sou gaúcho também. Eu estou dizendo que essa nossa cultura, ela é a melhor cultura do planeta. Eu sou apaixonado por ser gaúcho, irmão. Eu sei que tem gente de outros estados, vocês também são lindos, mas o gaúcho é o povo mais lindo desse Brasil. É verdade, não é? O gaúcho é bonito demais, irmão. Olha que eu já viajei pelo mundo e eu vou dizer para vocês, o gaúcho, a gaúcha, nós somos lindos demais, irmão, nós somos muito lindos. Mas nós temos dificuldade de abrir o coração para Deus. Só que Deus, irmãos, nós estamos no último mês, e o que o Espírito Santo falou no meu coração? Trabalha na palavra, prega a palavra, entra na palavra, porque eu quero fazer irmão, Deus quer fazer um arremate nesse mês de dezembro, naquilo que falta na tua vida, você entregar para Ele. E dizer, Senhor, não é só ir aqui, não, Senhor, eu quero entregar tudo para Ti. Então, quem sabe hoje não é um culto comum, hoje é um culto que Deus quer mexer com a gente. Você crê que Deus está aqui? Levante a mão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sempre disse na minha casa, disse para os meus filhos, disse para minha esposa, eu disse, se eu for um pregador igual a todo mundo, o que eu vou receber vai ser o que todo mundo recebe. Eu sempre disse, não, eu quero ser alguém que marque a vida das pessoas por onde eu passar. Aleluia. A gente se acostuma com o habitual. A gente se acostuma, irmão Vanderlei, com o habitual. Deus quer nos dar algo além, espiritualmente estou falando, Deus quer nos dar algo além do habitual. E hoje eu posso dizer aos irmãos, 5 anos agora em fevereiro vai fazer que eu estou aqui. Como evoluiu, irmãos, como pessoas evoluíram espiritualmente nesse lugar. Pastor, por quê? Porque eles levantam a mão agora e dão... Não, irmão, isso aí é só uma expressão da alma alegre. Eu estou falando do caráter espiritual, da autoridade de Deus, da vida com Deus, da doçura. Irmãos, olha, irmãos, o nosso Deus é um Deus das coisas, não é benignas, pacíficas. O nosso Deus não é Deus de briga. O nosso Deus, Ele fala ao nosso espírito. E eu vou dizer para os irmãos, a Assembleia de Deus de Santa Cruz não nasceu para ser uma igreja morna. Não nasceu. Não. Essa igreja tem chamado.
tem legado, tem história. E eu vou acrescentar mais, tem futuro profético. E eu quero louvar a Deus, porque muitos, irmão Josué, enxergaram isto. A gente tem feito reunião com os departamentos, tem uns irmãos que já participam de 2, 3, mas as palavras que a gente tem ouvido, da boca das pessoas, pastor, eu resisti à voz de Deus, à visão de Deus, mas eu entendi depois que o errado era eu, e abri o meu coração, e eu comecei a enxergar além do habitual. Diga assim, eu preciso, diga, me ajude a diga, eu preciso enxergar além do habitual. Oh, irmãos, te prepare, viu? Se prepare. Porque quando Deus abre o céu, quando Deus abre o céu, não há estrutura humana que consiga ficar estacionada, não. E é o que aconteceu, está acontecendo com a nossa igreja. Deus abriu o céu sobre nós, e nós saímos do estacionamento. E está crescendo, pastor Ademir. Está crescendo. Os batismos estão crescendo. As vidas espirituais estão crescendo. Aleluia. Mas pastor Leandro, aviva, diga comigo, irmão, aviva, Senhor, a tua obra. Irmão, primeira coisa, para vir um avivamento sobre nós, a gente precisa admitir. A gente tem que admitir que precisa mais de Deus. Se tu não admitir que precisa mais de Deus, não vem. Por que Abacuque está dizendo aqui, né? Aviva, Senhor, a tua obra. Essa frase não é poesia, irmão. A gente pensa que é uma poesia. Aviva. Não. Essa frase de Abacuque é desespero. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: do jeito que está, não serve. Não, do jeito que está, não pode ficar. Ele está dizendo, aviva. Aviva. Irmão, quem está satisfeito não vive de avivamento, ele vive de acomodação. E o ser humano, ele não gosta de ser tirado do lugar, né? É verdade, não é? Ninguém gosta de mudanças, irmão. A gente prefere ficar naquele tranquinho ali, né? Tem gente que tem uma vida espiritual que é uma cadeira de balanço. Ele se mexe, para frente, para trás. É cadeirinha de balanço. Lembra aqueles cavalinhos que faziam de vime, que a gente botava as perninhas da criança ali? Eu nunca tive quando era criança, mas eu me lembro que existia. Meu pai não tinha condições. Tem vida espiritual que é um cavalinho de balanço, irmão. Ele fica para frente, para trás, não sai do lugar. Não vai para frente. Não evolui. E a realidade é essa, irmão. Não dá para ficar acomodado. A gente tem que romper o habitual, romper as barreiras. E é isso que a gente está fazendo, é uma vigília, né? É uma adoração a Deus. Fizemos o ano passado, vamos fazer esse ano 12 horas de culto. Assustou alguns, meu Deus, 12 horas, eles vão chegar às 8 eles vão chegar às 8 da manhã, vão sair às 8 da noite, vamos sair do habitual. E aí alguém pensou, mas não vai funcionar, a igreja cheia, das 12 horas, casa cheia, Deus falando, Deus nos renovando, usando quem? Gente de fora, não, a nossa gente. Eu tenho orado pelo Brasil, pelo mundo, pelas igrejas do Brasil e do mundo, irmão Jaime. Mas se acontecesse alguma coisa hoje, ficasse só Santa Cruz, a Assembleia de Deus de Santa Cruz no mundo, nós não precisamos de mais nada. Tudo que a gente precisa para Deus nos usar, nós temos aqui. Se não tem no 1, tem no 2. Se não tem no 2, tem no 3. Se não tem no Belvedere, tem lá na avenida. Se não tem na avenida, irmãos, nós temos uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Agora a gente precisa entender. Deus nunca vai avivar, irmão, o que está soberbo, o que está orgulhoso, o que está cheio. Não. Deus sempre vai avivar, irmãos, o que está quebrado. Sabe? É uma realidade. É a realidade da Bíblia.
Ele vai avivar o que está quebrado. Por quê, pastor Leandro? Porque o milagre acontece quando eu admito. Quando eu admito e digo: Senhor, eu quero mais do que isso. Eu quero mais. Ambição, a ambição que Eliseu teve quando olhou para Elias, e ele chegou, e Elias falou assim: ó, meu filho, Deus vai me levar, chegou minha hora, Deus vai me arrebatar, eu vou ser levado para o céu, eu não vou morrer. Mas como assim, meu senhor? Não, eu não vou morrer, Deus vai me levar. Eu não vou experimentar a morte. Como assim? Deus falou que vai me levar para a glória com Ele. Aí Elias olha para ele assim: o que tu me pedes? O que tu queres? Ele olhou para Eliseu, ele olhou para Elias, irmão, e disse assim: ó, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está na tua vida. Você já teve isso? Se não teve, tu precisa ter. Aqui em Santa Cruz, irmãos, era o ano de 2014, eu acho. Deve ter ou 16, não sei. Tem uns folder meu rolando por aí na mão dos irmãos, nas casas guardado aí. Não sei se é 14 ou 16. Eu encontrei o pastor Luiz Antônio da Luz ali. Ele veio, pregou no sábado, e eu preguei no domingo aqui na Oktober. O único lugar que eu conhecia de Santa Cruz, quando eu vim assumir essa igreja, era a Oktober, porque me colocaram num hotel, não lembro qual era o hotel, e depois eu fui, preguei, estava eu e minha esposa, e nunca me esqueço, foi aqui em Santa Cruz, que eu olhei nos olhos do pastor Luiz Antônio, e fiz referência a essa palavra de Eliseu. Eu disse assim: pastor Luiz Antônio, falei até para ver o que ele ia dizer. Eu falei assim: eu quero o dobro do que está na tua vida. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, ele me chamava de Ângelo, né? Nunca me chamou de Leandro. Ângelo, eu falei assim: Ângelo, isso é bíblico, meu filho, é bíblico. Irmão, Deus não me deu nem a metade do que aquele homem tinha, porque para mim ele sempre vai ser a minha referência. Mas eu comecei o meu ministério, olhe bem para mim aqui, com ambição espiritual, olhando para minhas referências. Eu vou citar pregadores aqui que talvez vocês nunca ouviram e nem conheceram, mas eu vou citar Gregório Charzuk, Lino Hermes, Humberto Schmidt, Luiz Antônio da Luz, Luiz Flávio Linder, esse pastor que está lá em Palmeira das Missões. Pastor, gente, que estou falando só do Rio Grande do Sul, pessoas que talvez vocês nunca ouviram, mas aqueles homens eram meus referenciais. Porque a gente precisa, irmãos, ter um mentor. Se tu não tem um mentor, tu está caminhando sem norte. Até Paulo teve um mentor. Vem aqui, Paulo. Vem aqui, apóstolo Paulo. Eu chamei ele porque eu acho que ele está até querendo meio dormir ali. Está bem acordado. Até Paulo teve um mentor. Vocês imaginem, irmão, a igreja primitiva quando Paulo se converteu. Diz aí: eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Eu sou assassino de cristãos. Sou assassino de cristãos. O governo me dá cartas para prender eles e jogar na arena. O governo me dá cartas para prender eles e jogar na arena. Diz assim: eu persegui tanto vocês. Eu persegui tanto vocês. Que acabei perseguido. Acabei sendo perseguido. Você imagina, olhe para mim. Vocês imaginam quando Paulo se converteu, irmãos? Olha aqui, gurizada, ó, ele tinha matado pai de jovens daquela igreja. Ele tinha matado esposas. Ele jogava as famílias inteiras de crentes nas arenas para os leões comer. E quando ele se converteu, em vez de causar um espanto, causar um renovo e causar algo na igreja de glória, a igreja ficou toda braba. Os obreiros não queriam nem saber de Paulo, mas lá tinha um homem chamado Barnabé. Eu sou Barnabé. Olha o nome da criatura, Barnabé. Tem algum Barnabé aqui? Paulo é um eloquente cidadão romano.
Já preguei muito sobre ele aqui. Paulo é um orador, é um filósofo, é um escritor, é um homem Paulo é um Alexandre Moraes do STF. É isso aí, é esse tipo de gente que se converteu. Se Alexandre Moraes se convertesse e viesse aqui hoje e dissesse: agora eu sou crente, Jesus me salvou e eu quero congregar aqui em Santa Cruz, tenho certeza que tinha gente que ia ficar bravo e ia sair da igreja. Aconteceu com Paulo. Mas aí o Barnabé pegou ele. Eu vou cuidar de ti, meu filho. Talvez o lado humano de Barnabé dizia: é a vontade de quebrar, mas eu vou cuidar de ti. Porque a vontade humana nunca pode estar acima da vontade de Deus. Não. Se tu deixar o teu humano dominar, tu não é crente. Porque se o meu humano me dominasse, meu Deus, o que eu já tinha feito? Mas Barnabé pegou Paulo e levou na igreja e disse: irmãos, o homem era terrível mesmo. Ele vitimava o nosso povo, mas Deus teve um encontro com ele. Esse homem viu uma luz que ele nunca viu. Irmão, ele estava cego até ontem, quando o irmão Ananias foi lá na rua chamada direita, naquele hotelzinho lá, ele estava cego. Mas Deus disse para Ananias: vai lá e ore por ele lá naquele barzinho, lá naquele hotelzinho. Caiu as escamas, agora é um dos nossos. Alguns foram embora, alguns não aceitaram. Obrigado. Diga para quem está do seu lado assim, diga para quem está do seu lado: todos nós, diga. Todos nós, diga. Precisamos de um Barnabé. Pergunte: quem é o teu Barnabé? Quem é o teu Barnabé? Você sente a presença de Deus? Irmão, o milagre acontece quando a igreja admite e diz: Senhor, tem que ser mais do que isso. Ei, igreja de Santa Cruz, vocês querem mais do que nós estamos vivendo? Eu quero. Vocês querem em 2026 mais do que nós estamos experimentando, irmão Jaime? Eu quero. Oh, aleluia, vocês querem, irmãos? Irmãos, só nós aqui, essa igreja, esse povo pequeno nosso, nós podemos revolucionar essa cidade. Nós podemos fazer, não igual, mas como fez lá aqueles militares do Rio de Janeiro, que foi uma coisa horrenda, é claro. Mas irmão, a igreja quando entra não é o BOP, não, a igreja são os santos de Deus. E quando a igreja entra unida, o inferno corre, os demônios correm. Quantos creem que nós temos poder para fazer uma limpa no mundo espiritual dessa cidade, abalar as estruturas de Santa Cruz pelo poder do Espírito Santo? Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, eu estou embalado, vocês estão vendo aí, né? Vai chegando o fim do ano, o pastor Leandro, ele está que nem um avião assim. Os primeiros meses do ano o avião custa para decolar. Agora eu já estou naquela assim, ó. Atenção, tripulação, preparar para o pouso. Eu já estou descendo. Eu disse para a Andréia: tadinha dessa mulher, irmãos. Quem está orando pela Andréia aí? A dia da coluninha dela. A gente arrumou a coluninha dela há uns 2 meses, uns 2 anos, né? Esse ano ela... Mas agora a gente pegou um outro carnezinho aí, um carrinho com a poltroninha mais larga, assim, mais altinha. Mas irmãos, olhem para mim, eu estou encerrando um ciclo. Eu sei que eu estou encerrando um ciclo. Estou com 50 anos. E tudo na vida da gente, na tua vida também, você talvez não veja, os jovens que estão aqui. Aproveite esse tempo. Um dia eu estava aí no coral da juventude, do lado da minha colega na época. Hoje eu estou aqui. Mas vamos encerrar, irmãos. Avivamento é a resposta de Deus a um povo que ora até mudar o ambiente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu não posso fazer para o pessoal dos domingos, porque tem gente que só vem domingo e às vezes vem um domingo que outro, né? Tem gente que congrega conosco, mas diz que congrega, mas na verdade a pessoa que congrega, ela tem que vir no mínimo 2 vezes
na semana na igreja. E tem gente que só vem na ceia. Então essas pessoas são membros da igreja. Nós não vamos excluí-las. Mas não congregam conosco. Quem só vem na ceia não congrega. Ele vem para tomar a ceia. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quero fazer uma pergunta para vocês. E vocês não precisam levantar a mão, nem respondam para vocês mesmos. Vocês têm visto Deus mudar o nosso ambiente? Vocês têm experimentado isso? Vocês têm vislumbrado que Deus tem mudado o ambiente do culto, o ambiente da adoração? É a oração da igreja, irmão. A oração da igreja traz a resposta de Deus que muda o ambiente. Porque antes do Pentecostes, né, claro, aqui, olha que bom. Esse costume eu peguei aqui em Santa Cruz. Eu acho que é interessante. A gente prega com tecladinho. Às vezes eu vou nos lugares aí, o pessoal eles já querem tocar, né, ali quando eu vou pregar e eu mando eles parar. Tem uns meninos que ficam bravos, porque eu não consigo começar a pregar com fundo. Mas depois que eu estou no meio, aqui eles já sabem, gurizada aqui. Dom de Deus. Porque hoje, irmão, a gente vê avivamentos aí tocado a som. Tem muito culto que toca o som, que mexe no som, né? Mas não mexe no céu. É verdade. Eu tenho que falar isso aqui. Se a gente olhar para Atos dos Apóstolos, antes do Pentecostes, não houve som, não houve música. Agora eu estava lá em Palmeira das Missões, e o pessoal que vai cantar, né? E agora pegaram uma moda aí, isso é todas as igrejas, porque eu viajei esse ano pregando, mas 70% das minhas viagens foi só para ouvir hino. Eu fiquei sentado ouvindo as pessoas cantar. Teve lugar que eu não preguei. Vocês acreditam que eu viajei? Teve lugar que eu viajei, a minha esposa sabe aí, que eu viajei, e não deu tempo para mim, passaram 10 horas da noite, e eu falei, nós vamos fazer uma oração. E as pessoas mandando mensagem, porque hoje o mundo é interligado. Eu mostro aqui para vocês. Estamos aqui, pastor, viemos para lhe ouvir. Estamos aqui, queremos ouvir a palavra, estamos com o coração aberto. Mas aí, nas reuniões, se perdem na direção das reuniões. Não sobra tempo para a palavra. Agora, numa vigília, irmão, vigília, aleluia, né? Vigília, pode cantar aquele teu hino de 12 minutos. Porque hoje o pessoal está chamando as pessoas nos congressos para cantar um hino. Eles começam cantando um hino, emendam no outro hino e vai para o outro hino. Quando vê a pessoa usou 25 minutos do tempo. Eu não sei se eu estou ficando velho, né? Eu gosto do louvor também, tanto que eu criei uma vigília aqui para botar o povo cantar, e convido bastante cantor. Mas irmãos, a palavra de Deus, naquele auditório, naquele anfiteatro lá, onde estavam reunidas aquelas 120 pessoas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, irmãos, ali não teve música, não teve som, não, as 120 pessoas, elas não desistiram, elas ficaram ali, elas disseram, nós não vamos sair daqui, enquanto o ambiente não mudar. Eu acho que olhavam para um lado, já tinha uns meio dormindo, porque naquele tempo eram aquelas lamparinas com óleo. Quem é das antigas aqui que pegou o tempo do lampião? Quem é das antigas? Quer ver botar uma criança para dormir, era acender um lampião do lado. O combustível, aquilo ali dá um sono. Imagina se eu acendo um lampião agora aqui, tem uns 15 dormindo, ia ter uns 50 dormindo. Por que Eutico caiu da janela, pastor Ademir? A Bíblia diz, né, irmão Jaime, nosso professor, havia muitas luzes no lugar. Viu? Não tinha igreja escura. Não, havia muitas luzes, diz a Bíblia. Mas ali, o combustível do azeite queimando, o lampião dá sono, irmão. E lá em Atos 2, eu acho que tinha uma galerinha lá que já estava dormindo. Mas eles não arrancaram o pé dali, enquanto Deus não mudou o ambiente. De repente, diz a Bíblia, eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. Aquele vento, né? Veemente e impetuoso. E o ambiente mudou.
Oh, irmãos da Desk, levante a sua mão assim. Levante a tua mão direita assim. Diga assim: obrigado, Deus. Diga: obrigado, Deus. Diga: porque o meu ambiente espiritual mudou esse ano. Diga: obrigado, Deus, porque a minha casa mudou. Obrigado, Deus. Diga: porque a igreja que eu congrego mudou. Diga: obrigado, Deus, porque tu está trabalhando nas nossas vidas. Oh, a Bíblia não diz quanto tempo demorou, ela só diz que eles ficaram lá até o dia que desceu do céu sobre as suas cabeças línguas repartidas como de fogo e começaram a falar em outras línguas. Oh, quem pode levantar a sua mão e gritar e dizer: muda o ambiente, Senhor. Diga: muda o ambiente, muda a atmosfera espiritual da minha casa, da minha vida. E eu aprendi uma coisa com Deus. Eu aprendi uma coisa com Deus. Quem persevera, irmão, em oculto, estoura em público. Pode crer. Como assim estoura em público, pastor Leandro? Gente que Deus levanta aí, que Deus tem levantado no nosso meio. Vou falar da nossa igreja. Obreiros, pessoas que Deus está usando. Por que essas pessoas apareceram no contexto e têm aparecido? E não é só na matriz. Deus tem levantado pessoas, jovens. A gente tem visto meninos tomar o microfone e adorar a Deus, e o céu se abre. Por quê, pastor Leandro? Perseverança no secreto, oração no secreto, a vida com Deus no secreto. Quem persevera no secreto, aleluia. Irmãos, eu tô me segurando aqui, porque o horário já foi. Diga para o teu irmão: continue no secreto. Diga para ele. Diga, continue no secreto. Eu vou incomodar vocês, para quando vocês irem nessas igrejas aí, que os pregadores ficam mandando, que tem uns pregadores que ficam mandando a pessoa falar bobagem um para os outros. Um dia eu estava num culto que um pregador foi pregar, e aí foi falar sobre a espada lá que decapitou Golias, não sei o que. Aí ele falou assim: olhe para quem está do seu lado e diga assim para a pessoa que está do seu lado: que pescocinho lindo para ganhar um espadaço. Olhei para o meu lado, o pastor da igreja assim, bem gordinho assim, um bigodão. Eu já olhei assim: não, o pescocinho dele não é lindo. E eu jamais vou falar isso aí. Você não é obrigado, irmão, a fazer o que as pessoas mandam fazer. Porque às vezes tem umas pessoas fora da casinha. Na nossa igreja, graças a Deus, não tem. Mas às vezes, né, tem uns crentes que saem por aí. Eu acho que eles estão com falta d'água aqui, porque eles vão beber água por aí, não é? Beber água suja por aí. Vem beber água aqui, irmão, na tua casa, tem água limpa. Vem comer a comidinha da mamãe, a comidinha do papai, vem comer. Às vezes é um feijãozinho com arroz, mas tu sabe que é limpinho, né? Que não tem... Não é que aquele negócio que bota nos agrotóxicos, né, irmão Jaime? É um arrozinho ali, uma saladinha, mas é coisa boa. Fica de pé, irmãos. Pai, eu queria continuar. Quem queria que eu continuasse? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém que queria que eu continuasse? Olha, tem uns que queriam mesmo. Mas nós vamos continuar. O meu intuito nas terças-feiras aqui, irmãos, não é fazer aquela mensagem de início, meio e fim, todas as terças. Não, porque eu continuo pregando. Agora, se eu vou numa igreja, é um domingo, aí eu tenho que fazer o início, meio e fim. Aqui eu não preciso fazer conclusão. Aqui eu posso voltar na outra terça e continuar. Quem recebeu até aqui com o que eu preguei hoje? Você recebeu alguma coisa? Qual é a conclusão que eu vou fazer? Eu quero orar por você. Aleluia.